Dr. Arles Gonçalves Júnior, muito obrigado por receber a gente aqui no seu escritório hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um assunto de segurança pública, que é um assunto bem recorrente na mídia. Bem recorrente na mídia e muito recorrente na sua carreira, né? Ah, sim. O senhor hoje é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, já desde 2010. E já o assunto segurança pública está na tua vida desde antes disso, então toda uma carreira construída nessa área. Verdade. Bom, a gente vai falar sobre segurança pública, a gente vai falar sobre segurança pública principalmente no Rio de Janeiro. O aplicativo colaborativo Fogo Cruzado registrou que o Rio de Janeiro teve pelo menos 22 tiroteios por dia. É um crescimento 117% superior ao mesmo período do ano passado, que já não era um status de muita tranquilidade no Rio de Janeiro. Qual é a dificuldade? O que acontece? A violência no Rio de Janeiro, o problema de segurança pública no Rio de Janeiro é algo crônico, é algo que realmente é muito complexo de ser resolvido? Na realidade, na situação atual que está, sim, né? O grande problema da segurança pública no nosso país, aí não é só na questão do Rio de Janeiro, que após o período militar se investiu no enfrentamento. Todos os estados investem no enfrentamento. Polícia militar na rua, enfrentamento com o bandido. Todas as polícias judiciárias, que são as polícias civis dos estados, elas vêm de 88 para cá em degradação, diminuindo investimento, diminuindo efetivo. Então, em vez de, no Brasil, você investir em investigação e inteligência, você investe em confronto na rua. E aí você aumenta a quantidade de tiroteios, cada vez o bandido se arma com armas mais potentes, aí a polícia vai e compra armas mais potentes, e com isso quem sofre é a população que fica no meio do tiroteio, daí o grande número de pessoas mortas por bala perdida, como se diz, no Rio de Janeiro. Né? E isso é possível que aconteça em outros estados, porque continuam os governos investindo em enfrentamento e não em investigação e inteligência. Falando sobre enfrentamento, em dezembro de 2008 foram instituídas as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, né? Isso para minar a ação do tráfico nas comunidades. Essa iniciativa das UPPs não foram suficientes? Não, pelo seguinte: por que o tráfico se aloja da forma que se aloja no Rio de Janeiro, nos morros? Porque é a ausência do Estado. Então, o que o traficante acaba fazendo? Ele acaba fazendo aquilo que devia fazer o prefeito, devia fazer o governador. Ele cuida daquela comunidade. Exatamente. Então, ele dá auxílio médico, ele dá auxílio jurídico, ele dá tudo que o Estado deveria dar para o cidadão e acaba dando o traficante. A colocação da UPP, simplesmente como foi feita, primeiro é um confronto. Você coloca uma unidade policial dentro de uma comunidade onde você tem o tráfico comandando. Então você espanta o traficante de lá, mas ele vai voltar. Ele vai se rearmar e vai voltar. Vai se reagrupar e vai voltar. E você não teve o restante do Estado atuando naquela área. Simplesmente se colocou a polícia lá. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu vi algumas pessoas, alguns comentaristas dizendo que essa questão da violência no Rio, principalmente o grande avanço do tráfico nessa região, tem uma questão geográfica, porque os morros permitem uma logística muito interessante para os traficantes e a forma como eles operam. Faz sentido isso? Faz sentido, porque o que acontece? Aqui em São Paulo nós temos uma situação muito complicada com tráfico, com crime, a polícia combate, mas aqui é espalhado. No Rio é concentrado e a topografia, o traficante fica em cima da cidade. Então ele tem uma visão privilegiada. Tanto que é muito complicado o policial subir o morro para enfrentar. E eles têm várias formas de escapar. Isso é uma guerrilha urbana, né? E então, até uma vigia, né? Sim. Então a observação do alto é muito tranquila para os traficantes, sim, né? Isso é técnica de guerra. Você, normalmente, quando você quer tomar um lugar, você
percebe isso em filmes de guerra, percebe isso na Segunda Guerra Mundial. Você tem os locais chaves onde você tem que ficar para tomar conta daquela área. E normalmente é ponte, normalmente é montanha, é esse tipo de coisa. Se é numa cidade, é o prédio mais alto para você ter a melhor visão e por aí. E no morro são as lajes. É a mesma coisa. Doutor, olha, recentemente então o governo decretou uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Aí um trecho da Lei Complementar 97 e 99 diz que a intervenção federal ela só pode acontecer quando são esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Estou citando um trecho aqui. Perfeito. Todos os instrumentos foram esgotados, de fato, e aí por isso essa intervenção federal está acontecendo? Olha, eu acredito que sim, né? A gente percebe no Rio de Janeiro, aconteceu, as instituições não conseguiam mais fazer a lição de casa. O que eu quero dizer com lição de casa? A corrupção nas polícias do Rio estava muito alta, continua muito alta. Nós tivemos recentemente investigações feitas pela Polícia Civil que chegou a prender um batalhão inteiro da Polícia Militar lá no Rio, né? Só que as pessoas das próprias instituições, ou seja, você pegar um comandante da PM, um delegado geral para conseguir fazer toda essa limpeza, já não tinha mais como, né? Tamanha a degradação das duas instituições. Então eu entendo que foi, neste ponto de vista, salutar a intervenção, né? Você tem hoje os generais comandando, trocaram os comandos das polícias, eles vêm com um trabalho tentando fazer uma reestruturação, né? Então, eu acho que vai dar resultado nesse sentido. Eu não sei se isso, em curto tempo, vai dar resultado no combate à criminalidade. Senão, nós vamos incorrer na mesma questão da UPP. Se você apenas fizer a reestruturação das polícias, mas o restante do Estado não fizer nada, não vai ter eficiência nessa intervenção. Quando o senhor diz que é preciso que aconteça essa intervenção, mas aí o Estado precisa entrar com as outras áreas, é porque o senhor parte de um princípio de que essa violência, esses problemas de segurança pública que a gente tem, é também uma falta de oportunidade que esse cidadão tem de se inserir, como que eu posso dizer, minimamente confortável na sociedade que a gente vive. Sim, é isso. verdade. Por isso, ele busca o crime. Sim, eu acho que hoje o que acontece? Nós temos o cidadão que está lá na ponta da sociedade, que mora na periferia ou que mora numa comunidade, que vem de família pobre, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir se educar, de conseguir ter oportunidade para conseguir ter uma realização profissional. As barreiras são muito grandes. Então, o Estado precisa eliminar essas barreiras, fazer com que o cidadão que está no início da sua vida, ele tenha toda a oportunidade para chegar a ser um profissional de destaque, tenha a condição de constituir família, tenha a condição de sustentar a sua família, sem ter que ir para o crime. Porque, na realidade, quando você vai para o crime, você está abreviando um caminho, né? Porque nós sabemos o tanto de anos que nós levamos para construir as nossas carreiras. E aí aquela pessoa que vai no crime, ele vê o poder muito perto, em razão da quantidade de dinheiro que o crime organizado movimenta, em razão do poderio de arma, então ele se sente, eu tenho poder. E esse poder a gente também tem, enquanto cidadão, quando você constrói uma carreira e constrói uma reputação. As pessoas lhe respeitam pelo que você é, pelo que você fez, não pelo dinheiro que você tem, né? Você construindo essa possibilidade de você ser um profissional de ponta, esse reconhecimento social vem, mas isso leva muito tempo. E é uma questão de oportunidade, uma questão de referência também, né, doutor? Porque essa pessoa, pensando numa situação de uma comunidade muito carente, que a gente estava conversando agora há pouco, então ela vê um tráfico que consegue organizar aquela comunidade, ela vê naquele grande líder do tráfico alguém que presta atenção na comunidade, que se protege, para se proteger acaba protegendo a comunidade, e alguém que tem um poder aquisitivo, tem o poder também no sentido mais amplo, não só o aquisitivo. Então é essa referência que esse mais jovem vai buscar ter na vida, né? O que acabou acontecendo no nosso país é que o crime organizado criou um Estado paralelo. Né? Todos os poderes que o Estado brasileiro tem, aí eu falo Estado brasileiro de uma maneira ampla, com todas as suas subdivisões, o poder paralelo também tem, né?
e até um pouco mais. Porque se você pegar na nossa legislação, nós não podemos, por exemplo, ter pena de morte. Mas no crime organizado, no poder paralelo, existe. Então, o poder deles acabou extrapolando. Eles se estruturaram, né, de uma forma parecida com o Estado, só que a eficiência deles pela informalidade é muito maior. O Estado é todo burocrático. Então, até que o Estado tome certas providências, eles já tomaram Eles são burocracia zero, né? Zero, então... Agora, doutor, voltando a falar sobre todos os instrumentos serem esgotados para que existisse, então, uma intervenção federal e a garantia da lei e ordem, seria um caminho, de repente, intermediário, um pouco mais tranquilo nesse momento do que uma intervenção militar? A questão é que havia necessidade, porque o prejuízo que isso pode causar economicamente ao Brasil é muito grande. Claro. Então, o Estado brasileiro precisava tomar uma providência. O governador do Rio, em razão de tudo, o histórico todo da questão, ele da turma, foi secretário do Cabral, tudo que foi descoberto com relação ao Cabral, o Rio está em frangalhos, o Estado está falido. Então, se não tiver uma ajuda federal, agora, pensa no ponto de vista do governo federal. Eu vou te dar dinheiro e não vou participar dessa execução desse trabalho, o que você vai fazer com o dinheiro? Com esse histórico todo que a gente vê lá. Então, fica uma situação difícil. O Exército vai ajudar muito, vai, mas o Exército não é treinado para fazer policiamento, para fazer investigação. O Exército é treinado para combate. Então, eles vão fazer uma melhoria na administração pública, em razão de tudo que o Exército tem de experiência, mas precisa que as pessoas que estão no estado do Rio de Janeiro, outras autoridades que tem lá, precisam se conscientizar que precisa se fazer as coisas em prol da sociedade. Agora, doutor, o senhor disse que o Exército ele é do combate, então é uma experiência até diferente do que a polícia. Sim. Mas o Exército tem a sua inteligência. E isso pode ser um benefício se essa inteligência for utilizada... Certamente está sendo implantado isso no Rio de Janeiro. Um setor de inteligência concentrado que vai utilizar as duas unidades policiais, tanto a militar como a civil, porque como aqui em São Paulo, elas têm inteligências separadas e não se comunicam. Esse é um outro grande erro que acontece em todos os estados. Nós, por exemplo, nós não temos aqui, as viaturas da Polícia Militar não falam com as viaturas da Polícia Civil, nós não temos o mesmo sistema não é integrado. Não. O sistema da Polícia Militar é um, o banco de dados da Polícia Militar é um, o sistema da Polícia Civil é outro, o banco de dados da Polícia Civil é outro. Agora, para você fazer uma investigação... E cruzar todas essas informações... Não cruza por quê? Porque a civil não libera informação para a militar e a militar não libera para a civil. Então, fica uma coisa extremamente difícil e quem ganha com isso é a criminalidade. Crime, claro. Né? Você pega, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, existem vários sistemas, né, que foram criados durante os anos com relação à investigação. São vários bancos de dados. Então você pega, por exemplo, numa delegacia, um policial que vai fazer uma apuração de um levantamento de um determinado criminoso, ele leva horas, porque ele tem que acessar de 9 a 12, parece, são os programas, cada um com uma senha, cada um no lugar. Quer dizer, deveria ter um lugar só com uma senha só e você acessar todas as informações em vários bancos de dados. Então, o policial tem que acessar um, levantar uma informação. Aí ele fecha, abre outro, acessa outro e essas senhas, elas expiram de tanto em tanto tempo. É prazo curto. Então, o policial tem que ficar ainda controlando, porque senão, às vezes, de um dia para o outro, ele vai acessar sem expirou. E enquanto tudo isso está acontecendo, o crime continua... Exatamente. Então, trabalhando de uma forma não burocrática e integrada e tudo mais. Eu penso que com o Exército no Rio de Janeiro fazendo essas modificações estruturais nas polícias lá, isso se refletirá nos outros estados, a fazer com que as duas polícias se aproximem, trabalhem numa situação mais harmônica, e isso vai ser um grande ganho para a sociedade e para o país. E já existe comentário de que Rio de Janeiro está sendo um experimento e que isso pode ir para outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Nós temos uma situação complicada, já tem a Força Nacional no Ceará, nós tivemos vários confrontos, né, de facções criminosas, não é muito difícil que isso ocorra no Ceará em breve. Agora, o que eu vejo é outros estados preocupados que isso aconteça lá nas suas regiões. O que se preocupou inicialmente é que com a intervenção
do Exército na segurança pública do Rio, os traficantes migrassem para os estados. Então essa foi uma preocupação real, né? Nós temos vários bandidos do Rio de Janeiro que foram presos tentando vir para São Paulo. Estão migrando. Estão migrando. Mas isso é natural, né? Como é que funciona a questão polícia-bandido, simplificando a coisa? O bandido comete o crime aqui, aí a polícia vai atrás, ele muda para cá, né? Ele migra, inclusive, em tipos de crime. Se você prestar atenção nas estatísticas da polícia, as quadrilhas, muitas vezes, elas estão fazendo roubo de caixa eletrônico, há um combate maior da polícia, eles mudam para carro forte, eles mudam para arrastão em condomínio, eles mudam para roubo de carga, eles vão migrando conforme a polícia vai perseguindo e vai dificultando que eles cometam esse tipo de crime. Eles têm uma adaptabilidade do modo de negócio, do Exatamente. modo operacional que é incrível. Eles vão mudando conforme a reação da polícia, né? O que a gente precisa mudar é a polícia investigar, trabalhar com inteligência para não ter que reagir, para ter que prevenir, ou seja, evitar que eles consigam o êxito que eles conseguem hoje. A Confederação Nacional da Indústria divulgou alguns dados referentes ao ano passado e o Brasil gastou em 2017 30 bilhões com segurança. Segundo o diretor da Confederação, é uma despesa fora do lugar. O Rio gasta menos em segurança do que Roraima, por exemplo. O senhor acredita, doutor, que existe uma relação com o que eu gasto com segurança pública e, de fato, o resultado que eu tenho em segurança pública? Com certeza, né? Não é só o valor, é como gasta. Porque você pode gastar uma fortuna e gastar errado e não vai ter resultado nenhum. Então, o que precisa? Precisa investir em investigação, precisa reestruturar as polícias, precisa fazer com que as polícias funcionem, mas precisa equalizar o trabalho. Colocar as polícias de forma mais eficiente. Usar as polícias de forma administrativa profissional. Hoje você coloca as pessoas em determinados lugares porque a pessoa é de sua confiança ou é seu amigo. A pessoa precisa estar lá porque ela é competente. Se for seu amigo, ótimo, melhor ainda, né? Mas a competência primeiro. Tem que ser. Com certeza. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo e pelas explicações. Muito Eu obrigado. que agradeço, uma honra, e quando precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço.